Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmão, poder se sentar. Meus irmãos, me dê uma ajuda aqui. Irmãos, essa lição, ela, igual eu estava conversando com o Anderson, ela traz algo para nós. Não sei se os irmãos perceberam, mas a escola bíblica dominical, principalmente esse quarto trimestre, cada lição ela tem um tema específico. Como assim? Um tema específico. Esse aqui, por exemplo, da lição de número 5, ele vai nos orientar, vai nos instruir sobre a dependência. Irmãos, eu convido vocês, assim como vocês estão mesmo, assentados, feche os seus olhos, medite na letra deste hino. Ele diz mais ou menos assim: vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. É para Deus. Ouve, esqueça o que está acontecendo ao nosso redor. Vamos nos conectar diretamente ao Pai. Ele quer falar conosco. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus, Ele quer que nós vivemos algo novo todos os dias, diante da presença dEle. Esta lição aqui, ela não é diferente. Quando nós olhamos para o título dela, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Discípulo verdadeiro, e não aquele falso, e sim o verdadeiro. Ele é o que? Ele é dependente.
ele não é parcial, ele não é apenas uma pequena parcela, uma pequena parte. Não, hoje eu vou ser dependente de Cristo, amanhã eu não vou. Não é. Eu vou trazer uma pequena introdução para os irmãos compreenderem. Eu quero citar duas características do verdadeiro discípulo. Ele anda com e serve a. Como assim anda com e serve a? Ele anda com Jesus e serve a Jesus. Glória a Deus. O verdadeiro discípulo, ele tem que andar com Cristo. Ele tem que servir a Cristo. Para que os irmãos compreendam, o método de Jesus ensinar não é como os dias de hoje. Como que Jesus ensinava? Jesus pegava os discípulos e ia descendo pelo caminho. E durante esse trajeto pelo caminho, ele ia ensinando e falando: olha, faz assim, faz assado. Então, tanto que todos nós conhecemos o exemplo de Pedro. O momento que Pedro foi reconhecido como discípulo, porque ele andava com Jesus. Mateus 4,19 diz assim: é impossível nós sermos discípulos de Jesus se não andarmos com Jesus. Foi o que Jesus disse: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Então, como que eu vou ser um discípulo de Jesus se eu não ando com Jesus, ou eu ando com Jesus e não sirvo a Jesus, ou eu sirvo a Jesus e não ando com Jesus? É impossível. É como se eu tentasse misturar água e óleo. Não vai funcionar. A segunda característica é servir a, porque não é somente andar, assim como eu já disse. Porque tinha muitas pessoas que já andavam com Jesus, porque Jesus ele era conhecido. Aonde ele chegava, a multidão estava cercada. Aleluia. Já o cercava ali. Porém, os irmãos estão me ouvindo? Sim. Eu vou sem microfone. Porém, Jesus disse assim: este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Irmãos, é Bíblia. Ser discípulo é obedecer. Verdade. Fazer tudo aquilo que o mestre manda. Glória a Deus. Se Deus manda sair daqui e ir ter lá dentro uma boca de fumo, amém. É Ele que mandou. Eu vou e faço. Porque assim, quando nós unimos essas duas características, que é andar com e servir a, nós se tornamos os verdadeiros dependentes do Mestre. Verdade. Por que dependente do Mestre? Porque quando eu ando com Cristo e sirvo a Cristo, eu me torno totalmente dependente dele. Verdade. E quando nós voltamos na lição de número 3, se eu não me falha a memória, que se trata sobre o servo, ele é nada mais, nada menos do que também é dependente do seu mestre. Mas como assim ele é dependente? Ele é um servo. Todos nós conhecemos que servo em latim é escravo. Ou seja, vem de serviço, de serviçal. Mas, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos para o hebraico, para o grego, nós vemos quem? Diáconos. É o mesmo significado. Que vai trazer o quê? Nós servimos a Cristo. Glória a Deus. Se nós servimos a Cristo, Verdade. quem vai suprir a nossa necessidade é Cristo. Então, por que não servi-lo? Por que eu vou me preocupar com o que vai acontecer
bastante sobre o porquê que o pastor Alex, que foi ele que escreveu esta lição, esse trimestre, esse quarto trimestre, por que ele associou Josué de Número capítulo 7 com o verdadeiro, o discípulo dependente de Cristo. Vamos entender um pouco sobre Josué. O povo peregrinou 40 anos no deserto. Josué, ele foi um discípulo de Moisés. Mas a Bíblia, ela não enfatiza, ou seja, ela não afirma. Mas, quando olhamos para as características desenvolvidas através da vida de Josué, nós vemos que ele foi um verdadeiro discípulo de Moisés. Glória a Deus. Por quê? Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: servo de Moisés, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, ou seja, já no começo da palavra de Deus, Deus já o chama de servo de Moisés. Porque quando nós aprofundamos um pouco sobre a história de Josué, ele estava lado a lado. Lado a lado, assim, entre aspas. Porque o discípulo mesmo, eu vou falar mais à frente um pouco, o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele não anda lado a lado. Ele estava sempre ali, junto com Moisés, aprendendo e servindo ele. Amém? Amém. Todos nós conhecemos a batalha, a grande batalha. Mas qual, irmão? Qual batalha? A batalha de Jericó. Foi a primeira batalha de Josué, onde ele obteve uma grande vitória, pois Deus foi na frente e concedeu a vitória a eles. Mas o que eu quero destacar aqui é: o problema não foi a luta contra Jericó. O problema foi a vitória após a luta. Mas como assim, irmão? Eu já tenho minha vitória. Por que agora é um problema? Através da vitória eu posso querer me acomodar. Há possibilidade sim de me acomodar. Eu pegar e falar assim: não, peraí, se Deus já me deu aqui, amanhã eu vou conquistar aquilo ali. Ou seja, eu já viro as costas para tudo e vou para frente. E nós esquecemos. Israel, olha só, para que os irmãos compreendam. Nós, como seres humanos, devemos ter cuidado depois da luta, pois foi o que aconteceu com Josué. Essa passagem nos mostra que depois da luta, infelizmente, eles relaxaram, porque podemos achar que aquela luta que eu e você enfrentamos e vencemos, nós conseguimos por nós mesmos. Ou seja, eu posso, eu sou bom, eu sou estrategista, eu consigo. E nós acabamos esquecendo de Deus, sendo que nós somos dependentes de Deus. Porque se não fosse através da misericórdia dele, nós nem aqui nós estaríamos, né, na verdade, usar a conjugação correta. Verdade, meu Deus. Aí aqui, irmãos, mais na frente, diz assim, ó: agora todos nós conhecemos a história do exército de Israel. Anderson, Israel tinha exército? Tinha. Isaías? Tinha. Irmãos, Israel tinha exército? Diz que eles não sabiam, né, lutar, não tinha arma. É tanto que depois que eles foram fazer as espadas, eles O não Samuel tinham. acabou de falar. Sabia lutar era mais essa. Israel havia acabado de sair de dentro do Egito. Eles eram escravos. Eles não tinham exército. Eles não sabiam nada de guerra, de estratégia, nada. Eles eram escravos. Justo. Então,
de eles entrarem na terra prometida, mostrava que eles eram totalmente dependentes de Deus. Porque da onde eles saíram, aonde Deus havia direcionado eles, como que eles iriam conseguir passar por Jericó? Sendo que nem guerreiros eles eram. Agora, mas eles acharam que a vitória sobre a cidade de Jericó havia acontecido por suas próprias mãos. Quando vem a segunda luta, que no caso é a luta contra a cidade de Ai, os espias disseram que não precisava de muitas pessoas para lutar. Não, peraí, nós já derrubamos Jericó. Ah, mas como assim, velho? Para que nós vamos levar tanta gente para lá? Jericó, como nós conhecemos a história, Jericó tinha uma muralha tão fortificada que cabia um carro em cima, para que os irmãos compreendam o tamanho da dimensão dela. E Deus derrubou. Aí agora, contra Ai, para que os irmãos compreendam, Ai tinha aproximadamente 12 mil habitantes. Então, ou seja, cidade pequena. Não precisa mais do que 2 a 3 mil pessoas. Que nós vamos lá e já resolve. Agora eu vou destacar 3 problemas aqui, ó. 3 erros: autoconfiança, prepotência, não confiou em Deus. Os 3 principais. Autoconfiança porque eles confiaram em si mesmos e acharam que era capaz, e eles acharam que o exército deles era muito mais poderoso. Por quê? Eles conseguiram derrubar Jericó através de Deus. A prepotência. Ele falou assim: a gente não precisa mandar muita gente, mas só 2 mil homens é o suficiente. Eles não confiaram em Deus, ele confiou nos homens que lhe trazeram a informação da cidade, ou seja, os espias, aqueles que foram lá, olharam e voltaram e trouxeram a informação para Josué. O resultado foi que os homens de Ai dominou, deu uma surra em Israel e ainda por cima feriu 36 homens. Eu usei o termo aqui feriu, mas alguns estudiosos dizem que mataram 36, só que não foi exatamente também 36 homens. Mas como assim, irmão? Não foi. Porque depende muito da tradução do hebraico para o português. Porque aqui há a possibilidade de ser muito mais pessoas. Eles perderam vidas ali. Então, ou seja, 3 derrotas. Isso porque não confiaram em Deus. Esqueceram da onde que vinha a dependência. Esqueceram as maravilhas que Deus tem, né? Justo. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles viram o que Deus fez ali. Né? Eles comeram, Deus dando comida para eles, um manazinho caindo do céu todo dia. Vendo os milagres. Né? Depois dessa luta, Josué falava, depois teve a vitória aí de Jericó, né? Que aí eles levantavam contra Josué. Como que nós vamos atravessar esse Rio Jordão? Como que a gente vai chegar até lá? E Josué, gente, calma aí que Deus vai dar o livramento, Deus vai dar vitória. E mesmo assim, eles viram a muralha caindo, né? Você viu o que Deus fez ali? Mesmo assim, eles... Coração duro. Após eles retornarem para a cidade com suas cabeças baixas e coração derretidos como água, porque aqui já é o final do versículo número 5 de Josué 7, assim como está na revista. Aí Josué se lembrou que Moisés era um homem que tinha acesso direto com Deus. Ele sempre estava falando com Deus. Ou seja, ele caiu em si. Lembrou, nossa, peraí. Moisés, ele era praticamente aí 24 horas conectado. Aí agora eu pego, esqueço o principal, que é a minha conexão diretamente com Deus. Aí Josué vai perguntar para Deus:
Porque nós perdemos? Não podemos perder uma batalha. Tu prometeste estar conosco. Tu disseste que estaria comigo. Essa foi a primeira oração de Josué, dagando a Deus. Não está na revista, mas é a continuação aqui, do capítulo 7, versículo 6 a seguir. Josué faz essa oração a Deus, indagando ele. Aí ele pega e fala: tu disseste que estaria comigo e que eu ia vencer todas as guerras, porque Israel perdeu. Ele faz a pergunta para Deus: por que Israel perdeu? Deus responde para Josué: tem pecado aí no meio de vocês, porque lá na primeira guerra, Acã pegou a prata e a capa, e eu falei que não era para pegar nenhum despojo, e ele pegou e trouxe para dentro da sua casa, aonde já começou. Isso é anátema, ou seja, vocês estão trazendo coisas do mundo para dentro de Israel. Aí Deus vira para Josué e ainda continua e fala assim: e vocês foram enfraquecidos diante desta luta e perderam. Então a resposta de Deus ela foi conforme a altura da pergunta de Josué. Josué queria saber o porquê, o motivo, e Deus pegou e respondeu para ele. E mais na frente diz assim: santificai, consagrai a vossa vida, que amanhã farei milagre no meio de vós. Aí é onde todos nós conhecemos a continuação da história. Quando eu e você, esse texto, irmãos, ele colocou assim para dar uma reflexão mais aprofundada. Eu coloquei um comentário breve aqui para nós entrarmos dentro da lição, que é somente a introdução. Quando eu e você somos autoconfiantes, quando deixamos de confiar em Deus, confiamos apenas em nós vamos perder. E Acã parece que enterrou a prata, enterrou, escondeu, né? Enterrou. Ele, dentro da tenda dele, ele cavou, enterrou e colocou o tapete por cima, para que ninguém ver. Mas só com o Deus que nós servimos, o Deus de Josué estava ali, vocês estão no pecado, eu não vou fazer nada, não vou operar nada, porque vocês estão na desobediência. Josué, abre o olho. Josué, cuidado aí que tem gente aqui, né? Foi aonde, depois descobriu, ele desenterrou, né? E teve aquela... Onde pegou o desfecho. Agora esse negócio aí, professor, que Deus falou, né? Que ele estava trazendo, né? As coisas lá do passado, as coisas lá para dentro de Israel. Simboliza hoje, não é? Que o povo quer trazer o mundo para a igreja. Né? Agora não é pecado mais nada. Nada é pecado mais. Acabou. Pode tudo. Só que o verdadeiro evangelho, a primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar a nós, não é verdade? Justo. Hoje não é tudo aí misturado, né? Não tem mais nada, agora é negócio de gosto. Eu nunca vi negócio de gosto na Bíblia, tu já leu aí, irmão? Eu já. Agora não sei o ano, só já leu a Bíblia 5 vezes, uma vez entende aí. Mas eu acho que não tem, meu filho? Nome de gosto. De ritmo, né? Aí ritmo tem na Bíblia. Pois é, mas eu estou falando assim, tem nome de gosto na Bíblia? Não, mas aí também não tem muito nome na Bíblia que o Jesus entende. A gente pode dar nesse sentido. Então, e aí é onde o povo quer trazer o mundo para dentro da igreja. E Deus não aceita, né? São hinos. Né? Então é uma aula que a gente colocou como sertanejo e outros ritmos musicais. Isso. Então aqui, quando deixamos de confiar em Deus e confiarmos apenas em nós cometemos os mesmos erros, o mesmo erro que Josué cometeu, de não ser mais dependente de Deus. O discípulo de Cristo precisa ser dependente de Cristo, ou seja, ele não pode cometer esses 3 erros. Irmãos, esse discípulo de Cristo, quando nós olhamos dentro do Novo Testamento, dentro das passagens bíblicas,
Os irmãos aqui já andaram em estrada de terra em formato comboio. Quem está indo na frente, está andando e está fazendo o quê? Levantando poeira. E a poeira está o quê? Está vindo para trás. Quem está atrás ali está recebendo aquela poeira. O que eu quero dizer com isso? O verdadeiro discípulo de Cristo, ele anda atrás do próprio Cristo. Por quê? Aonde ele pisa, nós pisamos. A poeira que ele levanta, ela vai vir sobre nós. É a palavra de Deus que nos orienta. Porque se eu estou do lado de Cristo, tudo bem, eu estou conversando. Igual está aqui, olha mais o Anderson. Nós estamos aqui, ó, andando no mesmo caminho, conversando. Só que vai chegar um determinado momento que o Anderson vai entrar para a esquerda, ou eu vou para a direita e eu vou continuar para frente. Por isso que é perigoso andar do lado de Cristo. É melhor andar como? Então, irmão, atrás. Porque ele na frente, ele sabe o caminho. Porque se eu for na frente, eu não estou fazendo a vontade dele, eu estou fazendo a minha. E não é assim que Deus quer trabalhar conosco. Amém? Amém. Está entrando, está começando a lição. A introdução diz assim, ó: as promessas e garantias de Deus a respeito de conquista é de que estar com o seu povo não elimina a necessidade de constante vigilância, oração e humildade. Cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos falhos e limitados. Tópico 1. A ilusão da força humana. Ai ou Aiá ou Aiate era uma cidade do oriente de Betel e junto a Bet-Aven, próximo a Jericó, e a segunda cidade tomada da invasão de Canaã, a terra prometida. Irmãos, algo que me despertou a atenção, eu vou compartilhar com os irmãos. Eu até deixei marcado. Gênesis capítulo 12, versículo 8, diz assim, ó: e ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Essa passagem, irmãos, relata sobre quem? Mas quem foi que foi até esse lugar? Quem foi? Qual foi o personagem bíblico que foi praticamente já próximo dessa cidade aí? Abraão. Então, ou seja, tanto que a cidade ela já era antiga. Ela não era uma cidade recente. Porque Abraão, ele sai do meio do povo e parte. E vai fazer a vontade de Deus. Amém? Após conquistar Jericó, uma cidade forte, os hebreus acreditaram que nada mais seria possível. A subestimação do inimigo, aliada à desobediência, os levou à derrota em um lugar onde venceriam. Aqui, irmãos, não é nada mais nada menos, porque Deus havia falado para todo Israel: Jericó é de vocês, porém nada de despojo, vocês não peguem nada. Aí Acã foi, pegou a capa e a prata, ou seja, já foi contra a vontade de Deus. Ali vai pegar e já desobedeceu.